Boa noite, queridos irmãos. É bom estarmos juntos mais uma vez para adorarmos o nome do nosso Deus, o Deus que tem nos mantido dia após dia, firmes em sua palavra e no propósito santo de adorarmos o seu nome. Vamos nesse momento ler em Números 9, de 15 a 23, a palavra do Senhor, que nos fala de confiança e da dependência que devemos ter nele. Leiamos. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era de contínuo, a nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandato do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandato do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando, pela manhã, a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite. Erguendo-se a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto parava sobre ele, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, partiam. Segundo o mandato do Senhor, se acampavam, e segundo o mandato do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés. Que possamos continuar, irmãos, firmes e inabaláveis, acreditando sempre nas promessas do nosso Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigada, Pai, pela Tua palavra, obrigada pelas Tuas promessas que nos mantêm firmes em Ti. Que possamos a cada dia, Senhor, estarmos buscando nela, na Tua palavra e em Ti, a força para vencermos as dificuldades, vencermos os medos, as ansiedades, que possamos lançar fora tudo aquilo que não Te agrada e que possamos estar unidos cada vez mais, aguardando a Tua vinda e servindo a Ti a cada dia, Pai. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo reunido nesse momento, que possamos estar louvando o Teu nome, que a Tua palavra venha aos nossos corações, nos abençoando com a mensagem que Tu tens para nós nessa noite. Em nome de Jesus que pedimos. Amém. Que nessa noite possamos juntos, meus amados, adorarmos o nome do Senhor com todo o nosso coração e com a nossa mente voltadas para Ele, possamos receber a Sua palavra, que nos conforta e confronta as nossas vidas, para vivermos de modo digno de sermos chamados seus filhos.
noite, meus irmãos. Alegria estarmos novamente com a responsabilidade de pregar a palavra, de compartilhar com os irmãos uma porção das Sagradas Escrituras para nossa edificação, para o nosso crescimento espiritual, para o nosso encorajamento, para nos fazer mais e mais convictos da nossa salvação em Cristo Jesus. Eu quero convidar os irmãos para lermos Romanos capítulo 8. Nós iremos ler do verso 9 até o verso 11, é o nosso texto nessa noite. Romanos 8, o texto que nós estamos expondo, do verso 9 até o verso 11. Corre aí, pega a sua Bíblia, chama as crianças para acompanhar a leitura. Vamos estudar a palavra do Senhor. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Amém. Glória a Deus. Nós vamos orar pedindo que Deus nos abençoe enquanto estivermos meditando nessa porção da sua palavra. Vamos orar. Senhor, nesse momento te pedimos, clamamos ao Senhor que nos ajude, nos auxilie nesse momento a entender a tua palavra e inclinar a nossa vontade para realizar a tua vontade, para obedecer o Senhor, colocar em prática a tua palavra. Nós desejamos isso como os teus filhos. Abençoe cada um dos meus irmãos e irmãs que nesse momento estão diante de ti com aquele desejo, Pai, sincero, de ser edificado, de ser transformado, Pai, de ser consagrado por tua palavra. Que teu Espírito fale por meu intermédio agora, iluminando a mente dos teus irmãos, dos teus filhos e filhas, fazendo-os compreender e acatar a tua palavra para o louvor e a glória do teu nome bendito. Nós oramos. Amém. Amém, meus irmãos. Nós colocamos o tema da nossa reflexão nessa noite: o Espírito dará vida aos seus corpos mortais. Meus irmãos, Romanos capítulo 8 nos mostra Deus. Ele é melhor do que nós imaginamos. Aqui nós vemos não o que podemos fazer para Deus, mas o que Ele faz por nós. A provisão de Deus, o envolvimento de Deus, o compromisso de Deus. Na verdade, o livro inteiro de Romanos é sobre o próprio Deus. Não é sobre nós. Romanos é sobre Deus. A palavra que é usada com mais frequência no livro de Romanos é a palavra Deus, usada 46 vezes. Romanos é um livro mais focado em Deus do que qualquer outro livro no Novo Testamento, irmãos. Aqui Deus quer nos mostrar mais de si mesmo do que nós já vimos antes, do que nós já conhecemos. Ele quer nos conduzir ao conhecimento, um conhecimento mais profundo sobre Ele. Não sei o que você pensa de Romanos, capítulo 8, e o verso 9 ao verso 11. Mas todos podemos concordar que esses versículos não são triviais. Eu me preocupo, às vezes, que com o passar do tempo, meus irmãos, nós nos acostumamos com a revelação bíblica. Nós nos acostumamos com o fato de ouvirmos quase que
todo fim de semana, ou nas mensagens que nós ouvimos, né, na igreja e em outros veículos a respeito do amor de Deus, a respeito da sua graça, a respeito da sua misericórdia. E nós podemos desenvolver uma espécie de falta de interesse, né? Um desinteresse muitas vezes pela palavra de Deus, né? Pelo Evangelho, pelo simples fato de estarmos, de certa forma, ouvindo constantemente boas pregações, ouvindo bons ensinamentos, né? Pelo menos eu creio que você esteja fazendo isso, né? E como aquela criança que recebe um brinquedo e que passa um pouco tempo, ela se acostuma com o brinquedo e o brinquedo perde a graça para aquela criança. Nós jamais podemos, meus irmãos queridos, nos acostumar com o fato de um Deus glorioso, um Deus santo, um Deus tremendo, um Deus soberano amar pecadores. Nós sempre devemos nos manter numa posição de espanto, numa posição de assombro. Jamais podemos nos esquecer quem éramos e quem somos agora diante de Deus. Aqui no capítulo 8 de Romanos, nós não temos trivialidades. Nós não temos trivialidades. Aqui Deus quer nos mostrar mais de si mesmo. Nada aqui nesse capítulo, irmãos, meu irmão, minha irmã, é insignificante. Do que se trata? O Espírito Santo em nós, Cristo em nós, vida e morte, ressurreição e imortalidade. Tudo aqui nesse capítulo é marcado por grandeza. Aqui não tem nada pequeno. É muito melhor do que 3 etapas práticas para equilibrar sua vida ocupada. É sobre o milagre que Deus realiza depois que toda a nossa inteligência falhou. No capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo está respondendo a uma pergunta: o que Deus tem para pessoas como nós, que estão descobrindo o quanto realmente são maus? Essa é a pergunta que Paulo está respondendo no capítulo 8. No capítulo 7, Paulo fala por todos nós quando diz: por que não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço? Quem me libertará de mim? E a resposta à nossa angústia, nesse capítulo 8, é a seguinte: Deus dá seu Espírito Santo aos pecadores que desejam algo surpreendente, maravilhoso, que é viver de modo digno do Evangelho, que agrada a Deus, uma vida santificada, uma vida pura, uma vida bonita diante de Deus, uma vida em que Deus se deleita, que Deus, quando olha dos céus, Ele olha para a sua vida e Ele diz: olha o meu filho amado, minha filha amada. A palavra-chave aqui no capítulo 8 de Romanos é a palavra Espírito. O que significa que Romanos 8 está dizendo que nosso futuro, ou que o nosso melhor futuro, que o futuro melhor não é possuir mais coisas, mas estar cada dia mais cheio de uma pessoa. Mas se falar sobre o Espírito Santo o assusta, a Bíblia não o chama de Espírito estranho, o Espírito fanático, mas o Espírito Santo. A santidade que Deus dá aos pecadores fracos é muito influente na sua vida ou na minha vida. É contra o Espírito Santo que nós devemos, ficar preocupados, nos precaver, né?
né? Porque às vezes nós temos uma certa preocupação quando nós começamos a falar sobre o Espírito Santo, estudar sobre a sua ação em nós, a maneira como ele está operando em nós, mudança, transformação, a maneira como ele dota a igreja para o trabalho, para o serviço, dota a igreja com aquelas virtudes, né, de amor, de esperança, de fé, né? O Espírito Santo, em alguns contextos, e às vezes, né, nós falamos sobre o Espírito Santo, nós já ficamos um pouco apreensivos, assustados, como se estivéssemos ali já ressabiados, preocupados com um experiencialismo sem substância, sem fundamentação. Mas, queridos irmãos, que promessa maravilhosa, que realidade bendita. É quando esse capítulo nos apresenta a realidade de que nós somos a habitação de Deus por intermédio da presença do seu Espírito vivendo em nós. Capítulo 8 de Romanos, eu já falei nas nossas mensagens anteriores que está falando sobre segurança de salvação. Paulo está falando sobre segurança de salvação, uma implicação direta da justificação pela fé. Que o Deus que nos justificou, o Deus que nos elegeu antes da fundação do mundo, nos chamou eficazmente através do seu Evangelho, que nos dotou, nos capacitou por intermédio do seu Espírito Santo a viver uma vida diferente do resto do mundo, das pessoas que não têm esperança, das pessoas que o futuro que as aguarda é um futuro terrível. Então nós não podemos estar nesse momento diante de Deus e da sua palavra como se nós estivéssemos falando de uma coisa banal, de uma coisa trivial, de uma coisa ordinária, de algo corriqueiro. Nós estamos falando aqui de algo muito precioso para a nossa vida e que deve trazer segurança ao nosso coração, a quem pertencemos, quem somos, que tipo de pessoas estamos nos tornando na medida que nós nos expomos a essa palavra, que recebemos essa palavra no nosso coração. Então não é aqui algo trivial e banal, mas algo precioso para a nossa vida, algo que nós devemos desejar ardentemente. Então, em Romanos 8, o apóstolo, sob inspiração do Espírito Santo, que a vida cristã é vida no Espírito de Deus. É isso que Paulo está falando aqui, afirmando. Sob a inspiração do Espírito Santo, que a vida cristã é a vida vivida pelo poder e pela capacitação do Espírito de Deus. Não há nenhum outro tipo de cristianismo, irmãos. Ouça com muita atenção. A realidade que o Espírito Santo habita em nós na conversão é a mais impressionante e gloriosa realidade. Irmão, pense comigo, reflita na profundidade, na grandeza desse privilégio. Nós, como pecadores, nascidos em pecados, que passamos boa parte da nossa vida sob condenação, somos casa, somos templo, somos habitação de Deus de forma definitiva. Isso nunca deve ser minimizado, ou mesmo sutilmente relegado a um segundo plano. A silenciosa atividade comum do Espírito Santo vivendo em nós é mais do que bendita, é mais do que especial, é mais do que preciosa. A realidade de que nós somos habitados pelo Deus Todo-Poderoso, absolutamente santo. Somos morada do Deus Trino. Nosso texto, Paulo destaca a habitação do Espírito e nos ajuda a entender e exaltar a obra do Espírito Santo em nós, a
primogenitura de todo cristão, porque é através do Espírito Santo de Deus que nós nos tornamos filhos de Deus. Como diz o apóstolo Paulo, a saber os que creem em seu nome, só os que creem em seu nome, em Jesus, né? na sua obra, na sua morte na cruz, na sua ressurreição dentre os mortos, esses são capacitados para crer, para ter fé, para se arrepender. São dotados com uma visão da glória de Cristo, das suas excelências. Então, hoje à noite, nossa intenção não é apenas transmitir meras informações teológicas. Esse, com certeza, não é o meu interesse, não é o meu objetivo. Não é simplesmente compartilhar com os irmãos informações históricas, informações teológicas. O meu interesse, meu irmão, é que você fique impactado com o fato de que Deus habita a sua vida e que com isso Deus está lhe dando garantia de vida eterna. Que isso mexa com o seu cotidiano, isso mexa com a sua vida de forma prática. Então, minha oração é que possamos nos refamiliarizar ou nos familiarizar mais profundamente com a atividade comum do Espírito Santo e experimentá-lo em uma medida mais profunda, e que Deus provoque gratidão por sua atividade em nossas vidas, e fome e sede por mais dessa atividade, de sua atividade, quando pedimos e oramos para sermos preenchidos de novo, e de novo, e de novo, pelo Espírito Santo. Eis o meu interesse, eis o que eu quero, eis o meu objetivo, é que você cada dia tenha sede, tenha mais interesse, tenha mais fome, que você, chore, anseie cada vez mais, busque isso com todas as forças do seu ser. Ser cheio, uma mulher cheia do Espírito Santo, um adolescente cheio do Espírito Santo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Porque tudo, irmãos, que diz respeito à nossa vida nesse mundo passa pela atuação do bendito Espírito Santo de Deus na nossa vida. Oração, leitura da palavra, pensamentos puros, vitória sobre o pecado, vitória sobre hábitos escravizadores. Adorar o Senhor, evangelização, missões, tudo passa. Todas essas tarefas, ou esses deveres. E eu vou mais além. Para a gente ter uma vida, pura, de santidade. Deus é tão bom que Ele não apenas tem interesse em nos dotar com dons, com capacidades para servi-lo. Deus tem interesse em nós, pessoalmente, diretamente. Ele nos quer para além do serviço, para além dos deveres. Ele quer nos tornar pessoas santas, pessoas consagradas, gente que se parece com Jesus, que caminha como Jesus, que pensa como Jesus, que age como Jesus. Eis qual deve ser o nosso maior interesse. Minha irmã, meu irmão, meu jovem, adolescente, criança que me escuta nessa noite, é que você seja cheio do Espírito Santo de Deus. Anseio por isso. Como o grande avivalista Dwight Moody, americano, que vivia
no meio da rua, onde ele andava, dizendo: Senhor, me enche do teu Espírito, Senhor, manda o teu Espírito sobre mim, eu quero ser cheio do teu Espírito, Senhor, envia mais o teu Espírito, como diz Isaías: se fendesse os céus, e o Senhor descesse. Esse deve ser nosso maior interesse nas nossas orações, nas nossas petições, é ser cheios do Espírito Santo de Deus, é ter a vida de Deus emanando de dentro de nós. Para mim é um desejo, sabe, válido, um desejo que deve existir no coração de todo cristão verdadeiro. E eu quero, nesse momento, apontar brevemente aqui 3 realidades nesse texto que nos ajudam a entender o significado do Espírito Santo habitando em nós. Primeiro, você pertence a Deus. Primeiro, você está espiritualmente vivo. E terceiro, você viverá para sempre. Mas rapidamente eu gostaria de relembrar aos irmãos a linha argumentativa de Paulo, até onde nós estamos, onde nós chegamos. Até aqui nós já vimos que nós não sofreremos nenhuma condenação, porque tudo que Paulo vai falar depois parte desse pressuposto, dessa realidade. Nós já fomos tirados do reino e da possibilidade de sofrermos condenação. Aleluia! Se alegre! Exulte no Senhor. Essa possibilidade foi totalmente descartada. Nunca mais ninguém poderá levantar acusação contra nós. Ninguém. Nem as hostes infernais poderão levantar ou apresentar acusações sobre nós. Podemos viver sem o assombro de um dia termos que enfrentarmos a justa ira de Deus. Que coisa maravilhosa! Que verdade libertadora nós vivermos nesse mundo, meus irmãos. Vivermos a realidade de que nós não sofreremos mais condenação. Nós vivemos não mais assombrados com a possibilidade de nos depararmos com um Deus justo, com Deus santo, e que irá com certeza julgar e condenar aqueles que não se encontram vestidos da justiça de Cristo. Porque o Espírito Santo entrou em nossas vidas, ele nos libertou do insuportável e terrível fardo de vivermos sob a exigência de sermos bons o suficiente para Deus nos aceitar. À medida que o Espírito aplica a esmagadora vitória do Cristo ressurreto sobre o pecado, nos imputando a justiça de Cristo, para nos tornar aceitáveis e benquistos na presença de Deus. E assim mudando toda a trajetória de nossa existência. Já não vivemos no reino da carne, da velha natureza. O reino em que todos nós nascemos. O reino onde nossos corações eram inclinados e arrebatados pelos fascínios que o mundo nos oferecia. Falsas promessas de liberdade, paz através da acumulação de riqueza, liberação sexual, poder e assim por diante. Nós já não vivemos dessa forma. E se você vive dessa forma, você deve se questionar se você de fato pertence a Deus, se você de fato é um filho de Deus, uma filha de Deus. Já vimos também que foi transferido, que você foi transferido para o reino do Espírito. A sua vida agora se encontra sob a autoridade do Espírito de Cristo. Com o coração renovado, agora você se encanta, fica arrebatado com o fato de você pertencer a Deus e ser habitado pelo Espírito, e arde de desejo pelas coisas do Espírito, pela paz, pela compaixão, pela misericórdia, pela esperança.
uma paixão avassaladora. Ei, eu sei que muitas vezes quando nós ouvimos a palavra paixão, a gente já acende a luzinha, né, na nossa cabeça. Não estou falando aqui, meus irmãos, de um amor volátil, de um sentimentozinho efêmero. O que eu estou falando, meus irmãos, é de uma paixão, porque esse é o sentido original da palavra paixão, é um ardor no peito de amor verdadeiro pelo objeto a quem se ama. Esse é o sentido, foi banalizado. Então, uma paixão avassaladora, não estou falando de sentimentozinho fugaz, estou falando de um amor permanente, um amor quente no nosso coração, pela pessoa de Deus, pela pessoa de Cristo, para ser cada dia mais preenchido pela pessoa de Deus, através do Espírito Santo, tomando de conta cada dia de facetas e áreas e aspectos da nossa vida. Agora, nós vivemos sob esse sentimento, com uma paixão avassaladora que consome seu coração, de ver Cristo honrado, de ver Cristo glorificado, de ver Cristo cada vez mais se senhorando de vidas, sendo recebido como Salvador. Embora ainda encontremos os ecos da velha natureza reverberando em nosso ser, como as tentações de amarmos o mundo, agora com prazer temos como objetivo agradarmos a Deus, por ter nos feito justos em Cristo e capazes de nos fazer vitoriosos na tentação, esperançosos na tribulação, encantados com a graça santificadora de Cristo. Ao contrário daqueles que continuam vivendo na carne, aqueles que não creem em Cristo, cujas vidas não podem agradar a Deus. Quais são, meus irmãos, as 3 realidades neste texto que nos ajudam a entender o significado do Espírito Santo habitando em nós? Quais são as 3 realidades nesse texto que nos ajudam a entender o significado do Espírito Santo habitando em nós? Primeira realidade, anote aí, anote, porque é precioso demais, é preciosa demais essa verdade. Você pertence a Deus. Veja como o versículo 9 nos apresenta essa verdade. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Lembrando aqui que o apóstolo Paulo, ele não está falando, nós afirmamos que o propósito do capítulo 8 de Romanos é dar ao crente segurança de salvação. Então, quando ele diz, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, ele está fazendo uma afirmação. Note que Paulo se move de um princípio geral sobre o Espírito na vida do cristão para se dirigir pessoalmente à igreja de Roma. Ele olha diretamente no olho dos irmãos e afirma: você não é mais do mundo. Você não vive mais fazendo a vontade de Satanás. Você não vive mais segundo os ditames da sua velha natureza. Você pertence a Deus. Você tem o selo, você tem o penhor de que você é propriedade de Deus, do Senhor. Como temos visto nesse capítulo, Paulo não está abordando diferentes tipos de cristãos. Cristãos espirituais e carnais. Alguns mais espirituais, outros mais carnais, como se estivesse falando a cristãos espirituais e carnais. Não! Irmãos, não existe cristão carnal. Meu irmão, minha irmã, ele está identificando uma realidade binária aqui. 2 opções. Ou você tem o Espírito Santo habitando em você, e você é, portanto, cristão. Ou você não tem o Espírito Santo habitando em você e você não é cristão.
Paulo diz aqui, se você tem o Espírito Santo vivendo com você e em você, você não pertence... Paulo diz aqui, se você não tem o Espírito vivendo com você e em você, você não pertence a Deus. O contrário também é verdadeiro. Aqueles que têm o Espírito pertencem a Deus. Que maravilha! Que revelação maravilhosa! É a declaração da bondade e da graça de Deus, irmãos. Nós pertencemos a Deus. Nós somos propriedade do Senhor. Isso significa, irmãos, as implicações são práticas. Que o inimigo não pode nos tocar, que a morte não pode nos destruir, que nenhuma enfermidade pode, quebrar esse elo entre nós e o nosso Deus. Que é o que Paulo vai falar depois, quando nós chegarmos naquela parte, naquela corrente de ouro que Paulo nos apresenta, de inimigos que se apresentam a nós, mas que nos servem. Você não pertence a... Paulo está dizendo que você não pertence ao mundo, mas você pertence a Deus. O Deus Trino, 3 vezes santo, vive em você. Que maravilha, que verdade estonteante, que verdade arrebatadora, que verdade libertadora para a nossa vida. Isso significa, meus irmãos, também que nós não podemos mais viver como se nós fôssemos os deuses ou os senhores da nossa própria vida. O apóstolo Pedro vai dizer que Jesus nos comprou com um preço elevadíssimo, alto, que foi sua própria vida, dada ali no madeiro em nosso favor. Paulo vai dizer em 1 Coríntios que nós devemos agora entregar esse corpo como um templo, dedicado para a habitação de Deus, porque é isso, nós somos um templo. Não existe esse negócio de meu corpo, minhas regras. Para cristão isso não se aplica. Seu corpo pertence a Deus. Tudo que você tem pertence a Deus. Seu dinheiro, seus filhos, sua casa, seu carro, seu emprego, seu futuro, seus sonhos, seus planos. Tudo é de Deus. Tudo pertence ao Senhor. Irmãos, ocasionalmente uma pessoa visita um hotel, A pessoa vai lá, está viajando, vai para uma cidade e aí pernoita, dorme no hotel e segue viagem. Mas ela não fica no hotel, ela está de passagem no hotel, ela não fica permanente ali, ela está indo para um compromisso, ou se mudando. Mas a pessoa nunca fica no hotel para morar no hotel. A pessoa que vai no hotel é apenas de modo passageiro, de modo temporário. A pessoa não vive no hotel. Ela passa um tempo no hotel, mas o seu destino é a sua casa, o seu lar. É onde ela habita, onde ela dorme, onde ela tem essa rotina, onde ela tem... onde a sua vida acontece. Meus irmãos, ao agarrarmos o Senhor Jesus Cristo com as mãos vazias da fé, Deus vem e faz sua habitação. Seu lar em nós, e estende os braços de sua graça e poder e santidade em torno de nossas vidas, envolvendo nossa existência, declarando: você é meu, você é minha, você me pertence, você pertence a mim. Sabemos que pertencemos a Ele porque fomos comprados por um alto preço. Precioso sangue de Jesus Cristo. Essa habitação do Espírito é exatamente como Ele prometeu. Oh, irmãos, há muito conforto e alegria para nós aqui. Graça quase inimaginável que nós, embora fracos, indignos e sim pecadores, Cristo morreu por nós enquanto pecadores, comprando nossas almas com seu sangue e vindo a nós pelo Espírito Santo para habitar. Jesus não é
um visitante de hotel na nossa vida. Jesus é um morador permanente. Vive dentro de nós, nos assegurando que somos de Deus e que Ele nunca nos deixará partir e Ele nunca partirá de nós. Que graça maravilhosa, irmãos. Que bendita mensagem é essa mensagem do Evangelho que diz que Jesus morreu por nós, que mandou o Consolador. Esse Consolador aplica as virtudes de Cristo à nossa vida, faz morada em nós, nos dá segurança de salvação, compartilha da vida de Deus dentro da nossa própria vida, da paz de Deus, da bem-aventurança de Deus, da santidade de Deus, da sabedoria de Deus, do conhecimento de Deus. Para a gente viver feliz, contente nesse mundo, a despeito das crises, a despeito dos problemas, a despeito das dificuldades, pertencemos a Deus. O autor dos Hebreus diz, Deus diz, né? O autor, reverberando um texto do Antigo Testamento, ele diz: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Lá no capítulo 3, é isso que Deus quer que sintamos, é isso que Deus quer que creiamos, é isso que Deus quer que vivemos, que vivamos. Conforto para nós na solidão, ou dúvidas sobre o coração de Deus em relação a você. Você pertence a Deus para sempre, ao que Deus... Você pertence para sempre a Deus. Você pertence ao Senhor. Que o fato de que o Senhor Todo-Poderoso habite seu coração lhe traga conforto, paz e muita alegria nessa noite. Certamente isso deve orientar a forma como nós devemos viver. Sabe, isso é de uma grandeza, irmão, essa verdade. Imagine você que é tentado ou tem lidado com o pecado, né? Você saber que o Deus que sustenta o universo e que permite que nós alcancemos um novo dia, que prepara, que controla todas as galáxias, todos os corpos celestes, todo o movimento de todo meteoro. Esse Deus de poder infinito, Ele é capaz de mudar você, de transformar você. Ele habita a sua vida. Irmão, viva a partir dessa realidade e o pecado não terá domínio sobre a sua vida. Segunda verdade, qual é a outra realidade? Qual é a outra realidade que nos ajuda a entender o significado de ser habitado pelo Espírito? Você está vivo espiritualmente. Se porém Cristo está em vós, o que diz aí nosso versículo 10, se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Já foi estabelecido que você é um cristão. Amém? Glória a Deus. Dê um salto de alegria. Você é um cristão. Aqui não é uma condicional. Paulo não está dizendo o seguinte: visto que você já é um cristão. Perdão, aqui não é uma condicional. Paulo está dizendo o seguinte: visto que você já é um cristão. Esse se aqui não é um se assim. Talvez você... né? Não, visto que, já que você é um cristão, então por causa da justiça de Cristo, você já passou da morte para a vida. Mas o corpo morrerá por causa do pecado. É isso que está aqui nossa lição no versículo 10. E aqui tem algo muito legal, porque existem coisas entre um filho de Deus, né, que crê em Cristo, que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, que tem como promessa a vida eterna,
que tem como promessa morar num céu glorioso, que tem como promessa viver eternamente na presença de um Deus santo, em comunhão. Existem alguns pontos em comum entre um filho de Deus e aqueles que não creem em Cristo. E um desses pontos é esse aqui. Porque essa será a única morte que nós sofreremos. É essa morte. Glória a Deus. Por quê? Mesmo já tendo nascido de novo, já tendo nascido de novo e habitado pelo Espírito Santo, como já afirmamos, nós ainda vivemos na realidade de um corpo mortal. Nós continuamos a experimentar a corrupção de nossos corpos. Você e eu enfrentaremos a decadência e a morte física. Nós experimentaremos a exaustão, nós experimentamos a exaustão e o cansaço em nossas rotinas diárias agitadas. Toda semana, todo dia. Enfermidades, câncer, dor. Todos os dias nós enfrentamos o cansaço físico e a morte de células em nosso corpo, sem exceção. Desde a queda, nascemos trazendo em nós as sementes da enfermidade, da fraqueza, da decadência e da morte. No momento em que nascemos, começamos a morrer. Esse é um grande paradoxo. É como parece uma contradição, mas a morte nasce junto com a vida. No momento que nós nascemos, começamos a morrer. O processo de decadência torna-se óbvio depois de certa idade. Irmãos, eu estava com 27 anos de idade, meu cabelo começou a cair. Terminando o curso seminário, comecei a ficar careca. Por estresse, por a carga genética que eu recebi do meu pai, dos meus avós, para trás, bisavô. Mas está aqui as marcas de um corpo decadente. O processo de decadência torna-se óbvio depois de certa idade. Por volta dos 25 anos de idade, teremos nos desenvolvido o quanto nos é possível desenvolver. E daí em diante, os elementos de decadência vão ficando cada vez mais óbvios. Quem falou isso foi um médico chamado Lloyd Jones. Muito conhecido. Então, aqui não é de alguém leigo no assunto. O Dr. Lloyd Jones que afirmou isso. Estamos morrendo. Embora nos regozijemos em Deus, que Deus possa e às vezes opera milagrosamente a cura de nossos corpos, eu não conheço um cristão neste mundo que permaneça com um corpinho jovem aos 70 e 80 anos de idade. Há um processo permanente em andamento. A morte está atuando em nossos corpos. Todavia, por causa da justiça que precisamos ter diante de um Deus santo, foi adquirida por Cristo e imputadas pelo Espírito. A condenação foi removida, a ira satisfeita, almas mortas ressuscitadas. A vida de Deus está operando em nós através da habitação do Espírito. A vida de Deus está diariamente nos energizando para nos fazer perseverar na guerra contra o pecado, nos fazer vivos para a vida que agrada a Deus. O Espírito é vida habitando em nós. Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, quando ele trata da ressurreição: embora nossa casa terrestre esteja nesse processo de decadência e se desfazendo, Deus está preparando um lar eterno, uma morada eterna, uma vida incorruptível dentro de nós, que não sofrerá com o tempo, que não sofrerá com enfermidades, que não sofrerá com câncer, que não precisará de cadeira de rodas, que não precisará do serviço do SUS, nada disso. E isso, irmãos, não é uma fantasia, não é uma quimera, não é utópico, é a verdade absoluta, é a verdade garantida da parte de Deus.
O Espírito Santo morando em nossas vidas é uma realidade, irmãos, certa. E, portanto, podemos gozar de vida e vida com abundância. O Espírito Santo entra na bagunça deteriorada e arruinada de nossas vidas, faz sua casa em nós e dá vida àquela vida que nós perdemos desde a nossa relação com Adão. Começa o trabalho de renovação e melhoria em nossas vidas. Transformação, eu não sei nem se essa palavra cai bem, uma mera melhoria, uma mudança radical que Ele está fazendo na nossa vida. Embelezando nossas vidas, deixando sua marca em cada centímetro de nossas vidas. O corpo está morto por causa do pecado, é verdade, mas o Espírito está sendo renovado de glória em glória, dia após dia. O Espírito é vida. É interessante que na Escritura ele é sempre apresentado como um Espírito que preserva, que concede vida, que evita deterioração, concede vida ao morto, que transforma, que muda. As pessoas habitadas pelo Espírito Santo ainda têm problemas. Você sabe do que eu estou falando. Ainda pecam, ainda cometem erros e têm que pedir desculpas. Elas ainda sofrem, choram, adoecem e morrem como todo mundo. Mas se Deus tem dado o seu Espírito, você encontra em si uma mentalidade espiritual cada vez mais profunda. Você acha que sua ex-hostilidade a Deus está se desfazendo em ternura para com esse Deus. Nós encontramos isso acontecendo dentro de nós. Uma vez que você estava na defensiva, agora você está rendido. Depois, uma vez você pensou que Deus arruinaria a sua vida. Tem gente que pensa assim de Deus, você sabia disso? Esse negócio de ser cristão vai acabar com a minha liberdade, negócio sem graça, ninguém faz mais isso, não faz mais aquilo. Olha, não dá certo ser cristão. Eu vou viver minha vida. Que vida? Agora, meus queridos, nós devemos pensar de forma que nos ajude a viver a partir dessa realidade. A realidade de que nós pertencemos a Deus, estamos vivendo nesse mundo. Agora você está vivo para Deus. Você ainda luta, é verdade, nós lutamos. Você ainda vacila, sim, vacila. Você ainda peca, mas Deus marcou você como dele. Porque você é habitado pelo Espírito, você pertence a Deus, você está espiritualmente vivo e, finalmente, você viverá eternamente. Eternamente. Então, nós temos, primeiramente, nós afirmamos que você pertence a Deus. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você pertence a Deus. E Paulo está dizendo aqui, falando naquela comunidade, vocês pertencem a Deus, porque vocês têm o Espírito Santo de Deus. Que inclusive ele contrasta aqui, versículo 9, com o verso 8, portanto os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, viu? Pegou aqui, captou? Vós, porém, pertence a Deus. Então, você pertence a Deus, você está vivo espiritualmente, e por último, você viverá eternamente. Viverá eternamente. A vida que você tem agora no Espírito é apenas uma recompensa inicial, a antecipação da vida que está chegando. Sim, está chegando, porque nós vivemos nessa tensão entre o já e o ainda não. O reino já chegou, mas não ainda na sua forma plena. Nós já fomos regenerados, nós já fomos justificados, estamos sendo santificados, um dia seremos glorificados. Jesus foi ressuscitado entre os mortos para nunca mais morrer novamente.
segue que do mesmo modo que o Espírito Santo atuou na ressurreição de Cristo, ele nos ressuscitará para viver para sempre. Uma vida sem interrupção de felicidade. Aqui, nossos melhores momentos, né? A festa de aniversário acaba, né? A festa de casamento termina, né? Na lua de mel, às vezes na lua de mel a felicidade já acabou. Alegria de ter adquirido um bem novo, um carro novo, uma casa nova, um apartamento novo. As nossas alegrias nesse mundo são fragmentadas, são efêmeras. Nós estamos falando aqui, irmãos, de uma vida, de viver eternamente. Ele diz no versículo 11, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Nossos corpos experimentam a morte por causa do pecado que permanece em nós. Mas a morte não tem a palavra final. A ressurreição está chegando. Da mesma maneira que Jesus ressurgiu dentre os mortos em glória e para a vida eterna, nós seguimos também. Ele é a primícia, né? Ele é a primícia dentre os mortos. E nós seguimos a Jesus. Da mesma maneira como ele foi tirado dentre os mortos, nós também seguiremos. Irmãos, essa verdade, quando você vê um ente querido, ou uma pessoa que a gente ama, alguém que viveu a vida para o Senhor, né, nesse mundo, vivendo, sabe, de renúncia, servindo ao Senhor, servindo a igreja, servindo o próximo, vivendo uma vida mesmo de fidelidade ao Senhor. Aí aquele irmão, aquela irmã morre, você vai para o velório, você olha para aquele irmão, para aquela pessoa, né? E dentro de nós, irmãos, deve existir essa bendita promessa, essa bendita verdade de que nós nos reencontraremos. Essa verdade traz muito conforto para nós, meus irmãos, porque essa é a esperança, é o que nós cremos, é o que dá segurança a nós, meus irmãos, é essa vida para além túmulo, para além do cemitério, é a vida, essa vida eterna que Jesus prometeu. Quem crê em mim tem a vida eterna, porque Deus amou muito de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Tem a vida eterna, é uma garantia. Tão certo como esse dia de hoje, tão certo como o sol brilhou, nada vai mudar, meus irmãos, nem que passe 3 milhões de anos, nada vai mudar essa realidade, nada vai alterar. A promessa de Deus não vai ser alterada com o passar do tempo e nem com o modo que nós vamos sofrer neste mundo. Deus permanece fiel à sua palavra. Nosso futuro não é desencarnado. Aqui é uma coisa legal, porque ele fala dentre os mortos por meio esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos vivificará também o vosso corpo. Aqui, meus irmãos, nós não somos platonistas nesses sentidos, né? Nós não acreditamos nessa ressurreição desencarnada, nessa ressurreição que não leva em conta o nosso corpo, que não vai alterar o nosso corpo, a nossa realidade, que vai dizer, não, o corpo é matéria, e a matéria é má, então o corpo fica aí, a gente só quer a alma. Novamente aqui o Evangelho, o cristianismo se diferencia, porque nós não somos dualistas. O Deus que criou o corpo, esse corpo foi afetado e é afetado pelo pecado. Jesus morre. Quando Jesus morre também para redimir e resgatar nosso corpo, não apenas o nosso espírito, resgatar nossa alma.
Nosso futuro não é desencarnado, uma existência descorporificada, como fantasmas, aqueles fantasmas translúcidos nos filmes de Hollywood. Não, nosso futuro é uma ressurreição corpórea e física. Mesmo aqueles que nesse momento estão distantes do corpo e com Cristo, mesmo estes, embora já desfrutando de coisas, de glórias indizíveis, eles estão aguardando com ardente expectativa novo céu e nova terra, no retorno glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, vivendo para sempre no reino de Deus, vivo e glorificado, reinando com Ele, né? Aqui estamos falando o que significa essa vida eterna, viver para sempre no reino de Deus, reinar com Ele em um mundo não mais marcado por morte. Não haverá mais câncer, não sofreremos mais de ansiedade, pecado, tentação, será algo do nosso passado, bem distante. Sofrimento não haverá mais, perda, não sofreremos mais, lágrimas, todas serão enxugadas. O Espírito que habita conosco agora é o selo e a garantia da vida eterna que está por vir. Temos vida espiritual agora. E esse Espírito que agora habita, que começou a obra na nossa vida de transformação, de libertação, consumará essa vida na glorificação e renovação de todas as coisas quando ressuscitarmos. Porque temos o Espírito Santo em nós, temos força para enfrentarmos o hoje e uma esperança indestrutível com relação ao nosso amanhã. Eu quero também me dirigir àqueles, você que ainda não creu em Jesus como seu Salvador. Venha a Cristo, seja perdoado, receba a vida eterna. Você não quer felicidade? Pois só quem pode dar a felicidade perene, felicidade permanente à sua alma, ao seu coração, é Cristo. Talvez você é uma pessoa frustrada, uma pessoa decepcionada com as promessas de alegria, de felicidade que esse mundo tentou te oferecer. E você descobriu que tudo é fugaz, tudo é efêmero, é decepcionante, promete, mas não cumpre. Mas Jesus não. Jesus promete e Ele concede salvação, vida eterna, vida plena. Se entregue, se renda, pare de fugir. Encare o fato de que você foi criado para Deus e para viver para Deus e para gozar de vida eterna. Como você viverá hoje à luz dessa, podemos dizer, uma espera um pouco longa? Mas com longa não quero dizer que não seja verdadeira. Uma espera longa. Nossa esperança garantida de vida eterna deve produzir em nós um certo grau de risco e sacrifício para a glória de Deus. Por termos como certo essas realidades que temos aqui nesse texto, que nós pertencemos a Deus e que estamos espiritualmente vivos, que a nossa situação anteriormente era de morte. Se nós temos como certo essas realidades, que nós já desfrutamos dessas realidades, então nossa esperança garantida de vida eterna deve produzir em nós um certo grau de risco e sacrifício para a glória de Deus. Viu, cristão? Viu, cristã? Meus queridos irmãos, que Deus nos levante novamente como instrumento de bênção, que deixemos o banco de reserva do comodismo,
da indiferença e entremos no campo do Senhor para anunciar as boas novas de salvação, ou na seara do Senhor, como os autores bíblicos nos apresentam. Ó, que Deus se mova no coração de alguns nessa noite para viver a partir do futuro glorioso que se avizinha, a partir da viva esperança que já já se concretiza em plenitude na vida dos filhos de Deus, na sua vida, na minha vida. Ó, que Deus levante homens e mulheres que vivem por um mundo que ainda não nasceu, mas que creem que já existe. E em nome desse reino de bem-aventurança, sem fim, você se levante e diga: eu vou à Índia, eu vou a Nepal, eu vou à África, eu vou às nações sob o terrível controle do Islã, que não conhece Jesus. Eu vou ao mundo, eu vou ao meu vizinho, eu vou ao meu pai, eu vou ao meu irmão, eu vou à minha tia, eu vou ao meu avô, eu vou à minha avó. Eu vou anunciar a realidade de que um novo mundo se aproxima para aqueles que creem em Jesus Cristo como Salvador de sua vida. Nessa noite, meus irmãos, nós ouvimos essa tríade, né? Verdade. Essa tríade verdadeira: você pertence a Deus, você está vivo espiritualmente, você viverá eternamente. Um autor chamado Richard Baxter diz o seguinte, para nós concluir a nossa reflexão nessa noite: o céu pagará qualquer prejuízo que possamos sofrer para ganhá-lo, mas nada pode pagar o prejuízo de perdê-lo. É segurança de salvação. Mas nós vamos ver posteriormente que nós devemos levar a sério, meus irmãos, a viver uma vida que condiz com essa realidade na qual esse texto nos apresenta e que nos dá uma garantia. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, Pai amado, nós te agradecemos mais uma vez por Tua palavra. Que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações e que a nossa fé nessa noite tenha sido, ó Pai, tenha sido fortalecida e a nossa esperança alimentada. No nome de Jesus nós te pedimos essas bênçãos. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Temos uma semana sob os seus cuidados. Que Deus abençoe seu lar, abençoe seus filhos, abençoe seu casamento e que Cristo seja o Senhor da sua vida, da sua família, do seu lar, do seu futuro, dos seus planos. Que Cristo seja o centro de tudo que diz respeito à sua vida. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre você, meu irmão e minha irmã, hoje e sempre. Amém.